Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em Dia. Hoje então, quarta-feira, né, dia 23 de março, é Race Week, estamos aí em semana de corrida, porque no fim de semana acontece a segunda etapa da Fórmula 1 2022, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, lá em Jeddah. Então, destaque aqui de hoje para Red Bull, Mercedes, vamos falar também aí de mudanças no circuito de Jeddah para receber a Fórmula 1 nesse fim de semana. Então já aproveita, clica aí no curtir, compartilha esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo, né? E aí também lembra de ativar o sininho, né, para receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania aqui forem ao ar, e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Eu volto falando aí sobre Semana da Arábia Saudita, também aí sobre Mercedes, Red Bull, Ferrari, tem um pouco de tudo aí depois da vinheta. E para começar essa quarta-feira, dia 23 de março, o Felipe Fraga foi anunciado como piloto do DTM para 2022. O brasileiro, então, o Fraga já foi campeão da Stock Car lá em 2016, é um grande piloto e hoje foi anunciado ali, junto com o Nick Cassidy, para ser piloto da Red Bull AlphaTauri AF Corse, né? Então, a equipe que é uma parceria entre a Red Bull e a Ferrari, corre com as cores da Red Bull, usa a Ferrari, aí é o carro, é um Ferrari, o carro então que vai guiar o Fraga, e o Fraga vem de um bom retrospecto no turismo, tá guiando muito, por isso conseguiu essa posição. Ele vai correr com as cores da Red Bull, enquanto o Nick Cassidy corre com o carro ali da AlphaTauri, né, nas cores da AlphaTauri. Então uma grande novidade pra gente aí, Felipe Fraga integrando o grid da Fórmula não, da DTM 2022. As corridas passam no YouTube, né, em inglês ou alemão, então a gente vai poder acompanhar também o desempenho do Fraga aí ao longo desse ano. Tá, e partindo aqui então para a Fórmula 1, eu vou começar trazendo como destaque o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Então algumas mudanças foram feitas aí no circuito de Jeddah, atendendo os pedidos dos pilotos, né? Vamos lembrar que na temporada passada, então, a Arábia Saudita esteve nos estágios finais da temporada e foi uma corrida muito tensa, principalmente em termos de segurança, se os pilotos estavam completamente seguros ali na pista, uma pista muito rápida, com 3 zonas de DRS e muros muito próximos, né? A gente teve acidentes com o Schumacher, o Leclerc também bateu, no fim das contas a gente não teve nada mais grave também, mas foi ainda bem, né? Ainda bem que não tivemos nada mais grave, mas foi muito tenso. E aí a Fórmula 1 então fez algumas alterações, né? Ele ainda vai ter as 27 curvas, então o layout é o mesmo, mas basicamente 2 pontos então aumentaram aí a área de escape, né? Ali entre a curva 14 e 21, que é justamente onde a gente viu os acidentes do Leclerc e do Schumacher no ano passado. Então o muro foi jogado para fora aí cerca de 2 metros, então não vai ser mais tão próximo, né? Aquela corrida ali beirando os muros, isso eu tô falando da parte interna e externa, né? Segundo então aqui, segundo essas alterações aí, muros mais altos nessas curvas entre 14 e 21, e também onde o Verstappen bateu na qualificação, né? Ficou marcado aí também na temporada, o Verstappen vinha para fazer a pole ali, acabou escapando um pouco e foi direto para o muro ali na curva 27, né, a curva que dá na reta principal, o muro um pouco mais largo também, permitindo ali um pouco mais de, digamos, de tranquilidade para os pilotos na hora de sair da curva. Essas as grandes alterações. Lembrando que ontem a gente teve aí bombardeios durante essa semana em Jeddah, especificamente aí em uma usina da Aramco, que é patrocinadora da Fórmula 1, e por isso o GP está em dúvida, né? A Fórmula 1 está monitorando essa situação e a gente, ao certo, não sabe se as coisas vão acontecer ou não. Está programado para ser nessa sexta-feira os treinos livres, corrida, né? No domingo, qualificação ali, treino livre 3. Também no sábado, obviamente, você acompanha o f1mania.net e fica ligado em tudo que acontece aí em real time, tá legal? Vou partir para mais um destaque aqui. Agora eu quero falar de Mercedes. A Mercedes, então, 2 problemas pareciam que afetavam aí a equipe alemã durante a corrida no Bahrein. Um era a falta de potência, já que a equipe, junto com as suas clientes, aí ocupou as últimas posições em termos de velocidade final, e também
né, o porpoising ali, o carro quicando muito na reta, não só nas retas, mas nas curvas também. Então, esses dois problemas parecem que, né, é a grande causa da Mercedes não ter um ritmo ao nível de Red Bull e Ferrari nesse ano. E aí eu quero trazer aqui, então, primeiro o Toto Wolff dizendo que não acredita nessa falta de potência dos motores Mercedes, né? Seria até muito importante. Vamos lembrar que os motores estão congelados aí em março, eles foram congelados, então as equipes, o desenvolvimento congelado, então só na nova era que a gente deve ter alguma mudança, a não ser que a FIA abra alguma exceção aí, a Fórmula 1 não seria a primeira vez, mas enfim, quero trazer aqui então o Wolff dizendo que ele não acredita que seja essa falta de potência, ó. Tá aqui, ó. Diz o Wolff aqui então, ó. Acho que precisamos analisar os níveis de arrasto primeiro, antes de realmente julgar se estamos sem potência final, né? Essa opinião dele aí, ele seguiu falando aqui, ó, no ano passado eles não foram tão competitivos, né, falando da Ferrari, mas se você olhar para Bahrein, parece que eles superaram todos os outros. Então, o Toto Wolff ainda acredita que a Ferrari está realmente à frente, mas descarta talvez aí a falta de potência. Talvez um problema seja ali realmente, como ele disse, um problema do arrasto do carro, e aí também seria um grande problema, né? Um problema de fundamento aí do W13, obviamente. Por outro lado, o Russell diz aí que o porpoising, né? Então a Mercedes resolvendo o problema do porpoising melhoraria muito o carro, ó. Veja o que disse o Russell aqui, que somos bastante afetados, né, pelo porpoising, pois esse problema que estamos experimentando na reta atrasa muito, porque ao invés de ir para frente, estamos batendo no chão, né? E aí ele coloca aqui, o déficit de tempo, isso comparado às rivais aí de volta que temos, é provavelmente de 50% nas retas e 50% nas curvas. Então problemas tanto nas retas quanto nas curvas, né? E aí ele completa, sabemos que se resolvemos isso, o desempenho vai melhorar, vai ajudar os pneus, nos ajudará na frenagem e nos dará mais aderência, né? Não falou em termos de potência, a Mercedes que parece também sofrer com potência, mas de novo, nesse final de semana a gente deve ter uma repetição aí do que vimos no Bahrein. A Mercedes vai tentar buscar soluções, mas pelo tanto que ela estava atrás ali, teve momentos que foram quase 30 segundos, o Hamilton atrás do líder Leclerc, então muito improvável que realmente de fato chegue alguma atualização aí para impulsionar a Mercedes no nível das suas rivais nesse momento, né? E aí falando das rivais aqui, a gente sabe, né, que a Red Bull abandonou problemas não só nos carros da Red Bull, como também a AlphaTauri do Pierre Gasly. O Pierre Gasly, a AlphaTauri já disse que identificou o problema, mas não falou qual é o problema. Outro problema que veio com esse incêndio lá no carro do Gasly foi que ele vai ter que trocar a bateria. Os pilotos podem usar aí duas baterias durante toda a temporada, então entra aí num sinal, num momento perigoso também, né? Liga um sinal de alerta, na verdade, ali, se tiver que trocar de novo é a última, e aí de fato a terceira já causando uma penalidade. Então a bateria vai ter que ser trocada. A AlphaTauri identificou o problema, não divulgou qual, né? Por outro lado, o Verstappen, ele tá bastante ansioso para a corrida desse final de semana na Arábia Saudita, segundo o holandês aí. Então a Red Bull tem sim um bom pacote, ó. Nas palavras dele aqui, então, o Verstappen diz, ó: o fim de semana passado foi difícil para todos nós, né? Após a corrida, ele criticou as estratégias da equipe, né? Isso foi importante, o Verstappen criticou bastante a estratégia, né? Mas aí ele seguiu assim, ó: vencemos e perdemos como equipe e voltaremos mais forte nesta semana, né? Então, e aí falando desses pequenos ajustes e desse carro, desse RB18 que, segundo o Verstappen, é um bom pacote, ele colocou aqui, ó: eles fizeram alguns pequenos ajustes na visibilidade no setor 1, então estou curioso para ver como está dessa vez, falando da pista, né? É uma pista muito rápida com retas de alta velocidade e este ano os carros estão um pouco mais pesados, então será muito interessante ver qual será o comportamento deles. Estou realmente muito ansioso, deve ser muito agradável.
o Verstappen também, que destacou o bom pacote da Red Bull. Vamos aguardar esse problema de confiabilidade aí da Red Bull, se eles resolveram. A Red Bull também sofre com excesso de peso, não é confirmado pela equipe, mas o que diz no paddock é que 5 quilos podem estar em excesso na Red Bull. A FIA já aumentou o peso mínimo, mas mesmo assim a Red Bull não conseguiu se encaixar. E aqui, então, falando de Ferrari, né? Deixa eu trazer um destaque da Ferrari aqui para vocês. O Mattia Binotto, chefe da equipe, minimizou, digamos que essa dominância aí apresentada pela escuderia no Grande Prêmio do Bahrein. Venceu com Charles Leclerc, o Carlos Sainz foi o segundo. É verdade que não fosse o abandono do Verstappen, o Sainz parecia que também não teria ritmo suficiente para passar o Verstappen, da mesma forma que o Verstappen também não tinha ritmo para atacar o Charles Leclerc, né? Mas no fim a Red Bull sofreu com problemas e a dobradinha veio então para a Ferrari, né? O Charles Leclerc venceu aí fazendo a pole, a volta mais rápida e também a vitória, barba, cabelo e bigode, mas o Binotto então deu uma minimizada aí nessa aparente dominância nesse começo de temporada da Ferrari, né? Então ele foi perguntado sobre isso e ele colocou aqui, ó, os outros provaram ser fortes também na qualificação, né? Foi realmente uma questão de ritmo, o ritmo de corrida da Ferrari era melhor sim lá no Bahrein, né? E aí, ainda falando sobre a Red Bull e os problemas que a Red Bull sofreu, o Binotto foi perguntado se isso afetou, né, em termos gerais aí o desempenho, e o chefe da Ferrari acredita que sim, inclusive que eles poderiam ter sido mais rápidos durante toda a corrida, não fosse esses problemas. Diz ele aqui, ó, caso contrário, né, eles teriam sido muito mais rápidos. Não devemos esquecer que eles são os campeões do mundo e os favoritos, né, e o que devemos tentar fazer é dar o nosso melhor. A Ferrari, que via Mattia Binotto já disse também que vai pressionar ainda mais, vai vir melhor, com melhorias aí para o Grande Prêmio da Arábia Saudita desse final de semana. Obviamente que a expectativa tá lá no alto, tivemos uma excelente primeira corrida. Vamos ver se na pista desafiadora da Arábia Saudita, é uma pista muito técnica, muito interessante, mas é uma pista mais de hot lap do que de corrida. Vamos ver se esse ano também teremos aí uma boa corrida, tá? Então, esses foram os destaques aqui desta quarta-feira. Você que ficou comigo até agora, gostou do vídeo? Então, curta esse conteúdo, compartilhe aí entre seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania forem ao ar. Nesse final de semana tem as lives aí do Parque Fechado também. E considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Aqui embaixo no Seja Membros, então, clicando aí vão aparecer 3 planos. Escolhendo um, você está apoiando o time do F1 Mania para receber algumas vantagens também e benefícios, tá? Então eu volto falando mais da Fórmula 1 aí, do esporte a motor, nesta quinta-feira. Um grande abraço e até mais.